gente, tudo bem? Eu estou com uma super responsabilidade porque uma das minhas porta-vozes está aqui presente, então se você falar alguma besteira, Janusa me ajuda já. Então, assim, o que eu trouxe aqui para a gente? Eu trouxe algumas provocações de coisas que a gente tem visto por aí. Então, eu conversei com a Soledad, que é uma super parceira nossa da Argentina, que trabalha com tendências, e com a Janusa, que trabalha com comportamento do consumidor, e eu misturei esses pensamentos todos nossos, da Sarau, com essas duas pessoas, para a gente trazer para vocês algumas pistas de coisas que a gente tem observado por aí. Que eu acho que é super importante, quando a gente fala em tendência, a gente ter a percepção de que a gente não tem mais aquele controle que a gente imaginava de futuro. A gente tinha essa ilusão, e não existe mais isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e trazer algumas provocações para vocês de algo que a gente tem visto. Bom, todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento bem atípico na humanidade, no Brasil, no mundo, na Europa. Se nós fôssemos fazer um planejamento estratégico 10 anos atrás, ninguém de nós, eu acho, desenharia uma Europa com os problemas que tem vivenciado, um Estados Unidos tão vulnerável e um Brasil tão bonitinho e tão bem visto lá fora, né? Então, essa questão de planejar a longo prazo, de trabalhar a tendência como algo que vai antecipar um comportamento para daqui a alguns anos, não é mais bem assim. Tá, e como é que eu faço, então, diante disso, né? Como é que eu uso isso a meu favor, dentro desse descontrole? Na verdade, o que a gente acredita é que nunca houve controle, que nós éramos bem iludidos, e agora estamos mais dentro de uma realidade. Uma empresa, por exemplo, quando construía uma marca, ela achava que ela desenhava essa marca, que ela desenhava alguns atributos e que ela contava para o mercado esses atributos e o mercado acreditava. E nunca foi assim. Na verdade, uma marca ela é feita, ela é uma construção conjunta e tem a ver com o ponto de vista que os públicos têm nessa marca. Hoje em dia isso está mais claro porque eu tenho uma rede social, eu tenho pessoas falando da minha empresa e eu tenho certeza que eu não tenho controle, mas sempre foi assim. Então, esse descontrole já existia antes. Então, tudo bem, não tem nada de errado. Se a gente souber disso, fica mais fácil. Como é que eu lido com isso, então? Bom, como se constroem tendências? Na verdade, a tendência é um somatório de grandes sinais que acontecem lá fora. A gente tinha também uma percepção de que as grandes marcas desenhavam tendências mundiais que eram compradas. Então, era assim. Eu colocava algumas pessoas que iam para Milão, iam para Paris, assistiam os desfiles de moda e traziam. A tendência agora vai ser verde-limão. E aí todo mundo usava verde-limão. Mas nunca foi assim de fato. A construção de uma tendência, ela tem a ver com vários fatores, com vários sinais fracos que acontecem. E sempre foi assim. Então, assim, tem aspectos da gastronomia, da arte e da moda de rua. Então, como é que se constrói uma tendência? A Soledad, por exemplo, ela vai construir uma tendência. Ela coloca olheiros, digamos assim, no mundo inteiro, observando esses sinais. Se coloca isso numa grande mesa, com fotinhos, com sinais, e tu começas a construir fatores que começam a se repetir. Então, assim, tem uma tendência para uma moda mais hippie, tem uma tendência para um comportamento mais sustentável, mas ele vem de sinais que já estão acontecendo na rua. Então, não é só aquela tendência de passarela que a gente estava acostumada. Seria mais fácil eu comprar esse pacote e eu colocar nos meus produtos. Na coleção que vem vai vender assim. Não é. Então, a gente trouxe ali uma fala que até a Janusa me ajudou a construir, que é isso. A gente tem sim a passarela ditando, né? Então tem aquela moda mais de luxo, aquela questão mais conceitual, mas eu tenho uma moda de rua que traz uma individualidade hoje, que traz um conceito muito único, que está super presente. E tem o nicho do nicho do nicho. Então, em que mercado que eu estou atuando? Na verdade, é nos dois, né? E como é que eu lido com esses dois aspectos ao mesmo tempo? Então, observar essa moda de rua, observar esses comportamentos latentes que estão aparecendo, despontando na rua, é um super sinal para eu trabalhar no marketing, na embalagem, na inovação, no que for da minha empresa. Não é mais comprar o pacotinho pronto aquele. Então, na verdade, assim, grosseiramente falando, tendência é ter esse olhar, essa capacidade observadora muito apurada. E eu preciso que a minha equipe, na minha empresa, por menor que seja a minha empresa, tenha esse olhar apurado. Não adianta eu ficar esperando que ela vá cair de paraquedas. Eu tenho que treinar isso na minha equipe. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um pacote de tendências ou para criar um super workshop. Ok, faça isso na sua empresa de um jeito mais simples. Bom, aí eu trouxe 3 grandes provocações para a gente conversar um pouquinho, para a gente pensar nas nossas empresas. Como é que eu faço isso hoje? A gente está vendo esse novo Brasil que a gente também não tinha desenhado. Eu nunca imaginei que eu fosse ver esse Brasil tão bonito, tão bem visto lá fora, aquilo que a gente falou. Como é que a gente lida com esse novo Brasil e como é que eu aproveito essa onda que está aí para que a minha empresa, que é brasileira ou que está instalada no Brasil, possa navegar nessa onda, né?
Então, a gente tem sintomas bem interessantes, né? Não sei se vocês viram essa reportagem que saiu semana passada. Os europeus estão pagando para casar com as brasileiras. Algo se inverteu. É só R$3.000, não é em euros, não é tão glamouroso, mas é uma tendência super forte. O que está acontecendo? Então, vir para o Brasil hoje é interessante. As pessoas, o mercado lá fora está nos vendo com olhos melhores do que nós mesmos estamos nos vendo. Então, a nossa autoestima continua baixa. A gente ainda não se deu conta disso. Outros sintomas. Vários sites de grandes redes americanas e europeias estão dando super boas-vindas aos brasileiros. Então, eles têm hot sites falando em português. Vocês brasileiros são muito queridos, nós amamos vocês. Venham gastar seus reais aqui. Quando que a gente imaginou que fosse acontecer isso? Visto americano mais flexível, todo mundo super simpático nas alfândegas. Tem algo acontecendo aí, né? Bom, fora esse fenômeno Brasil que está acontecendo, que a gente está observando, a gente tem essa nova classe C, que ninguém sabe exatamente como lidar com ela. Porque, assim, ela está aí e ela está navegando, ela está começando a consumir. Como é que a gente vai dizer para ela, não, agora não está mais na moda consumir, o negócio é ser verde, sustentável, não consumo. Recém eles estão começando a brincar disso e é impossível tirar isso dessa classe C. Só que a gente fica sentado na nossa cadeirinha no escritório, imaginando como é esta classe C. Sem falar na D, E, sem falar em outras classes que também estão se aventurando nesse novo mercado. Falta a gente sair da cadeira e observar um pouco mais essa classe, para entender de fato o que eles querem. A gente trouxe alguns sintomas de coisas que eles têm falado, algumas reportagens que a gente juntou. Eles não se inspiram na Zona Sul. A gente tem aspectos das duas novelas principais da Globo agora. Está uma super polêmica entre os autores, inclusive, porque antes tinha um aspecto inspiracional de wannabe Zona Sul. Eu quero ser o classe C, o classe A, eu quero ser... Não é verdade. Na verdade, eles querem uma outra coisa e eles têm um super potencial para construir novos produtos, novas soluções, novos jeitos de enxergar o mercado. E a gente talvez não esteja com a humildade suficiente para entender isso e para construir produtos realmente interessantes para eles. Como é que a gente faz isso, né? Eu trouxe aqui uma fala do Herkovich, que ele está falando, não é tão fácil assim vender vestido de R$10.000. É muito bacana, eu posso fazer alguns para essa classe A e tal, mas o que vende de verdade é edredom conceito. O que vende de verdade é o meu sapato de R$120, que é Herkovich. Então, assim, quem não souber lidar com esse público classe C, está fadado ao insucesso, porque tem a ver com volume, e para nós é interessante o volume. A gente sabe que o nicho é conceitual, que o nicho é importante, mas quando a gente fala de mercados de massa, quando a gente fala de redes de varejo, quando a gente fala de questões assim, a classe C ela está aí, ela está disposta a entender esse mercado e navegar nesse mercado. Cabe a nós entendermos melhor isso, né? Aí eu trouxe essas duas personagens. Tem até uma fala super interessante da Mona Lisa, que está no YouTube, está super divulgada, que é ela questionando o filho dela em relação à Zona Sul, né? Tá, isso que é o bacana que vocês falam, isso que é clean para vocês. Clean é essa coisa fria, sem graça, as pessoas vão na festa e elas não dão gargalhadas, elas ficam todas comedidas e tal. É isso. Então, assim, os olhares são muito diferentes e a gente não pode usar os mesmos raciocínios, o mesmo design para desenhar produtos para esses públicos diferentes. Na verdade, é uma pena, porque a gente tem uma super oportunidade de aprender com eles. E tem gente fazendo isso. Essa reportagem que saiu na Veja há umas 3 semanas, ela é bem bacana, porque o autor, o João Emanuel Carneiro, ele fala dessa polêmica, né? Ele fala de onde ele se inspirou e do quão natural veio isso para ele, né? Dessa construção que não é Zona Sul, que agora, inclusive as pessoas da classe A e B, elas estão curiosas para saber o que está acontecendo nessa classe C. Então, eu acho que fica como uma pista que a gente possa olhar um pouco isso. Tem gente fazendo isso. Por exemplo, tem algumas tendências de comportamento que vão impactar nos nossos produtos das nossas empresas que vêm disso. Por exemplo, tem mulheres, classe C, D, não necessariamente, que estão se unindo para morar juntas. Então, são mulheres que não têm maridos, ou que estão separadas, ou porque perderam os maridos, e elas se deram conta que se elas forem morar juntas na mesma casa, tudo fica mais interessante. Então, a gente fica buscando na Europa exemplos de coletivo, de soluções interessantes, de cocriação. Isso já está acontecendo aqui no Brasil. O que elas fazem? Elas economizam aluguel, luz, elas dividem a criação dos filhos. A gente tem um super sintoma já acontecendo aqui, e a gente não olha para ele. Então, que sintomas de comportamento que já estão acontecendo, que vêm nessa classe e que podem nos ajudar a entender isso. Eu não sei se todo mundo tem essa percepção, eu não tinha a menor noção disso. O Orkut continua a milhão, não é só Facebook. O Orkut é o grande porta-voz da classe C.
E ele continua super ativo, ao contrário do que muitos de nós pudéssemos imaginar. Tá, e se eu tiver que fazer um produto para a classe C, de que forma eu estarei, né, nesse tipo de rede social? Que linguagem é essa? Talvez a gente não saiba. Existe esse portal, que na verdade não é só um portal, ele é uma grande iniciativa chamada Do Lado de Cá. O que eles fazem? Eles decodificam para as empresas que querem trabalhar com esse público classe C e D, mais D, né, Janusa, como se comportar nesse mercado. Não é assim, pega o teu produtinho que está pronto, põe uma purpurina e faz ele mais baratinho para vender. Não vai vender, porque eles têm um outro entendimento de mundo, eles têm uma outra necessidade. Então, esse portal, essas pessoas se propõem a fazer a tradução desses valores, prototipar produtos em conjunto com essas pessoas e aí ver se funciona. É uma construção conjunta. Então, assim, tem que ter humildade para ir lá, para construir junto e para entender esse público. Que eu acho que falta um pouco nas nossas empresas. A gente fica achando e não vai, de fato, perguntar e não vai, de fato, construir juntos. Então, acho que é uma pista interessante. Tá, a gente falou de classe C no sentido de massa, né? A gente sabe que tem um super volume. É 60% do cartão de crédito, daqui a pouco vai vir da classe C e tal. A gente trouxe uma segunda provocação que não tem a ver com o critério Brasil, não é A, B, C, D. A gente inventou o nome, né, Janusa, que é classe conceitual. Eu não sei onde ela está. Ela pode estar na classe A, ela pode estar na classe B, na classe C, não importa. Mas ela é aquela classe que tem pensado diferente, que tem importado alguns comportamentos, muitas vezes europeus e tal, mas que pensa diferente. Eu chamo carinhosamente de gnomos, mas foi uma invenção minha, assim, que são aquelas pessoas que estão trazendo à tona as questões sociais, as questões ambientais e que estão, de fato, preocupados com isso, estão fazendo essa diferença. Então, se eu tenho essa massa, essa classe C que eu tenho que me preocupar, eu tenho, em paralelo, um sintoma de uma série de pessoas que, em pequenos grupos, se articulam e fazem grandes diferenças. E que eles estão preocupados com outras coisas. Tem a ver com um tal do não consumo, e muitos deles já falam em não consumo, porque já consumiram muito, e aí cansaram dessa batida de consumir e tal. Mas, assim, eles estão... é a questão do carro, não ter carro, andar de bicicleta, e o produto verde, rastrear produtos. Então, vão no supermercado e observam o produto, veem se ele vem de algum lugar perto. Se vem da China, ele tem uma pegada de carbono muito grande. E esse diálogo está acontecendo. É nicho do nicho? É nicho do nicho, mas é um sintoma muito forte que está acontecendo. A gente não pode ignorar que esse comportamento está trazendo. Então, eles devem servir de inspiração para os nossos negócios. Eu não consigo, em curto prazo, ter um grande lucro com eles. Eu não consigo fazer produtos de volume, mas eu tenho que pensar tão bem neles. Porque se eu for navegar só na onda da classe C, que é a bola da vez, eu, em seguida, vou perder essa oportunidade e esse grito que está acontecendo desses movimentos. Então, como é que eu faço para trabalhar esses dois públicos em paralelo? Esse público aqui pode ser alguém que ganhe super pouco, pode ser um professor, por exemplo, que ganhe menos do que uma empregada doméstica, por exemplo, se a gente for pensar. Não importa a profissão, não importa o que ele faz, onde ele está, mas o tipo de iniciativa que ele faz está impactando o mercado em pequenos, grandes movimentos, eu diria. Então, tem essa questão do poder compartilhado, da rede. Eu não sei se vocês têm acompanhado, tem muito movimento de rede na internet, fora da internet, de pequenas pessoas que articulam grandes ações. Eu trouxe aqui algumas iniciativas, Festival de Ideias, Catarse, a própria Matéria Brasil, que a Carol vai falar, tem a ver com esses movimentos, né, de pessoas que se articulam para fazer algo diferente. Que sintoma é esse? Bom, o que eu percebo, assim, que há em comum entre esses gnomos que eu falo, é uma causa. Então, eles têm algo que eles acreditam e que eles buscam. Eu trouxe até aqui a ideia de um filme da Mara Mourão, que está aqui, que chama-se Quem Se Importa, que ele está no circuito agora, e ele traz a história de jovens empreendedores, nem tão jovens todos, que tiveram uma ideia, que têm uma causa e foram para o mundo colocar essa causa para rodar. E conseguiram fazer isso. Então, quem são essas pessoas que, de alguma forma, estão articulando esses movimentos e que estão fazendo a diferença? Então, é assim, a gente tem esses 3 sintomas que a gente optou, a gente poderia falar sobre N coisas, mas acho que se tiver que ficar alguma pulguinha assim na cabeça de vocês, pensando nas empresas, nos produtos, em coisas que eu posso fazer, é isso. Como que eu lido com essa nova classe C? Como que eu saio da minha cadeira e como que eu vou ouvi-la, vou construir com ela coisas? Como que eu vejo essa classe conceitual e de que forma que ela está influenciando, sim, o meu negócio? Como que eu me aproximo dela em pequenos movimentos? Pode ser dentro da minha empresa, pode ser pessoalmente. E tem essa questão desse novo Brasil que a gente está vivendo.
Pois bem, aí a gente, tá, e o que eu faço com tudo isso, né? Tá, é tudo muito legal e tal, mas realmente eu não sei por onde começar. Bom, o primeiro passo é, as pessoas que trabalham nos nossos departamentos, trabalham com a gente, tem tudo a ver com o que o Alan falou de humanidade, tem que gostar de gente. Ah, eu não gosto de gente. Tá, então fica no laboratório, vai ser técnico em alguma coisa, fica brincando com o computador. Mas não dá. Tem que sair a campo, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e entender o que elas pensam e interagir com essas pessoas. E a gente, às vezes, não tem tempo, porque a gente tem que fazer muita reunião e tal, e a gente perde a riqueza disso. Eu tenho uma cliente que comentou que estava fazendo um trabalho com um caminhoneiro, ela ficou tipo, uma semana num posto de gasolina, montou uma base lá e conversando com os caminhoneiros e trocando ideia. E eles super carentes, porque nunca ninguém para escutar e tal. Então, quando vem informação, vem uma informação muito rica. Então, treinar as equipes para estar com as pessoas, de preferência escolher gente que gosta de gente, é um passo super importante. Parece super óbvio, mas não é. A questão da cocriação. Não é bonitinha essa palavra, ela é realmente real, é criar junto. Não é, eu fiz no meu laboratório um protótipo, agora eu vou vender, vamos ver quem vai comprar. Não é isso. É eu fazer um protótipo. Protótipo é algo que nasce torto, gente. A gente aprendeu no colégio que o protótipo, que o projeto tem que ser uma miniatura de algo ideal. É mentira. O Marcelo Cardoso da Natura ensinou para mim, no ano passado, numa palestra dele, que o protótipo tem que ser tortinho. E quanto mais tortinho ele for, mais bacana é. Porque aí, quando ele estiver rodando, tu vai aprendendo, põe uma perninha a mais, tira uma perninha aqui, e aí ele começa a se tornar algo mais interessante, nunca perfeito. O dia que o produto estiver perfeito, ele já está obsoleto. Então, a gente tem que aprender a conviver com a imperfeição. Só que não nos ensinaram isso no colégio, disseram que tinha que ser perfeito, e não vai ser perfeito. Então, leva para rodar, testa, e tenha a humildade para ouvir feedbacks que tu não gostarias de ouvir. Esse produto está feio, eu não entendi, eu não sei usar. Às vezes a gente vai ouvir. Será que a gente está pronto para ouvir isso? Então, a gente tem que exercitar psicologicamente isso antes de ir a campo. E tem aqui essa questão da inclusão, do resgate dos círculos, de conversas circulares que a gente fala. Nós temos feito muitas reuniões em círculo, literalmente. Então, o que é a reunião em círculo? Não tem hierarquia, não tem ninguém melhor do que ninguém, e a gente vai construir junto uma solução, que é esse desenho do círculo. E tem uma questão que eu acho que tem tudo a ver com a matéria Brasil também. As pessoas gostam de resgatar histórias de raiz. A gente está carente disso, né? Então, da onde veio esse produto? Qual que é a história dele? Me conta um pouquinho da história da região. A gente tem falado muito em terroir, em origem. Tem a região, tal. As pessoas gostam disso. Quando a gente para ouvir a história de alguém, é algo que é interessante, que a gente se interessa. Cadê isso, né? A gente perdeu um pouco. E aí eu acho que assim, fica como uma pista importante o olhar para dentro, não só no sentido psicológico e espiritualizado, mas no sentido de olhar para o Brasil. Eu achei uma frase no Facebook essa semana que falou por mim, do Tião Rocha, que eu achei fantástica. Assim. O Tião, ele é antropólogo, ele é folclorista, mineiro, N coisas. A gente não está olhando para dentro do Brasil. A gente continua indo lá fora buscar referências. A gente vai na Europa saber o que vai acontecer, vai nos Estados Unidos. Tem uma raiz linda na América do Sul, que é nata da América do Sul, do Brasil, e a gente esquece de olhar. Na verdade, o Brasil tem que criar tendência, ele tem que criar, a gente já está fazendo isso, as pessoas estão vindo para cá nos observar e a gente não faz. Tem algo muito interessante acontecendo no Peru, que eu ainda não consegui identificar exatamente o que é, mas o Peru tem coisas interessantíssimas em termos de comportamento, de gastronomia. Ninguém olha para o Peru, né? A gente quer ainda ir na Europa. Gente, vamos olhar para o Brasil, vamos olhar aqui para dentro, para as questões regionais, dos estados, das pessoas, da raiz, da cultura. Isso é muito rico e isso, muito em breve, vai ter muito valor. E se a gente souber lidar com isso, está na nossa mão, está muito perto. A gente vai ter um super diferencial. Então, em vez das pessoas virem buscar isso, vamos a gente exportar isso. Mostrar esses jeitos brasileiros de fazer as coisas que são tão ricos. A gente faz isso com tão pouco recurso, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. E o verde, vocês não iam falar sobre sustentabilidade, verde e tal. Até trouxe aqui umas tendências importantes, assim. Tem, sim, muitos sintomas verdes que vêm nessa classe conceitual e que já estão entrando um pouco na classe C, né? A gente tem, de alguma forma, a Dona Maria comprando algum produto um pouco mais verde, mas é um pouco difícil. Mas aí eu deixei só como uma provocação aqui, e aí eu vou deixar quem entende mesmo do assunto para, na sequência, falar isso com vocês, que é a Carol Petit. É isso, gente. Obrigada.